Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu irei conversar com vocês, fazer mais uma elucidação acerca da playlist Carla Responde. E aí, nesta sessão, eu irei atender ao e-mail da Isabela Dantas, certo? Onde ela me escreve com uma dúvida acerca do conceito de sombra em Jung, tá? E aí tem um vídeo meu aqui antigo, né, falando sobre a questão da sombra na perspectiva junguiana. E aí, provavelmente não, a Isabela assistiu esse vídeo e aí ela me trouxe uma indagação a respeito desse vídeo e bastante interessante até. E a Isabela, ela me escreveu dizendo o seguinte: Ana, tudo bem? Primeiramente, seus vídeos são ótimos, parabéns pelo seu trabalho. Isabela, muito obrigada, certo? Fico bastante feliz pelo teu reconhecimento, pelo meu trabalho, por você gostar do meu trabalho. Isso me motiva a levar o canal adiante cada vez mais, para que juntos possamos cada vez mais construir conhecimento acerca da psicologia, né? É tão mais gostoso quando a gente constrói juntos, né, do que construir individualmente, porque daí a gente consegue construir de forma criativa, porque a gente tem a nossa perspectiva e aí a gente pode ouvir a perspectiva do outro, fazer uma integração e daí então a gente construir de forma rica e de forma criativa. Então, muito obrigada pelo teu carinho e é isso. Bom, a Isabela disse: vendo o vídeo sobre sombra, fiquei com uma dúvida. Se o problema que eu tenho com o outro é um problema meu, quando, por exemplo, eu me incomodo com o comportamento abusivo de uma pessoa com outra próxima a mim, o homem bate na mulher, eu tenho isso em mim, mas eu tendo consciência que eu não faria isso com outra pessoa e acho errado. Bom, deixa eu explicar esse e-mail da Isabela. É porque nesse vídeo, onde eu falo sobre sombra na perspectiva junguiana, eu faço esta alegação, né? O problema que você tem com o outro não é problema do outro, é um problema seu. E aí ela traz esse exemplo, né? Pô, se ela se incomoda com a pessoa que tem um comportamento abusivo, com outra pessoa, inclusive a pessoa é próxima a ela, então isso seria um problema dela e não uma consequência do comportamento do outro, né? E aí ela diz: pô, eu acho isso errado e eu tenho consciência de que eu não faria isso, mas ainda assim isso é um problema meu, né? Então é essa a indagação que ela me faz. Então é o seguinte, vamos contextualizar a questão da sombra em Jung, né? Para daí então eu responder de forma direta o e-mail da Isabela. O que seria a sombra, gente? Bom, a sombra é um conceito, como eu falei, né, junguiano, que consiste, metaforicamente falando, em um reservatório onde guardamos tudo aquilo que não podemos aparentar. E aí a gente não aparenta por receio de sermos reprovados, né, pelo outro, pela nossa família, pela sociedade, né? E aí são aspectos que guardamos, que podem esses aspectos serem aspectos ruins ou não, né? Mas o que acontece? Chega um momento que o que está guardado nesse reservatório, que chamamos de sombra, chega um momento que de repente isso aí pode vir à tona, de um modo ou de outro, né? Ou porque a gente chuta a barraca e realmente vai e assume aquilo que somos, ou porque de repente a gente projeta no outro, né, algo que é nosso e daí desperta pelo outro algum incômodo, alguma indiferença, porque o outro tem alguma coisa que diz de alguma coisa que eu guardo em mim, certo? Então, Jung vai dizer que a sombra é o tipo de personalidade que tem tendências opostas àquilo que fazemos para agradar o outro,
para agradar o contexto social. Então eu vou dar um exemplo bem didático para que isso possa ficar bem clarificado na mente de vocês. Logo que eu entrei na faculdade para cursar psicologia, daí eu comecei, né, a gravar aqui no canal de forma muito ativa e tudo mais. Então esse comecinho aí para mim foi bem conflituoso, porque eu tinha muito medo, né? Eu tinha medo do que as pessoas iriam achar de mim, eu tinha medo de que as pessoas viessem aí a me reprovar, né, caso eu me mostrasse do modo como realmente eu sou. E aí eu queria ser a mulher perfeita, para assim ser apreciada como futura psicóloga, né? Então eu me caracterizei, gente, de uma pessoa que eu não era, né? Eu tinha um cabelão e eu sempre tive vontade de ter o cabelo assim, nesse estilo que tá hoje. Mas na época eu tinha o cabelão, né? Eu usava maquiagem, eu pintava as unhas e tudo mais. E isso não tem nada a ver comigo, sabe? E eu forçava até uma feminilidade que de fato ficava realmente muito forçado. Quem já assistiu aí os meus primeiros vídeos aí lá em 2014, 2015, pôde acompanhar essa minha fase. Então eu era desse modo, eu agia desse modo porque eu tinha medo, né? Eu tinha medo da rejeição das pessoas, eu tinha medo da reprovação das pessoas, até porque eu estaria ingressando na área, né, que na minha consciência eu precisava ser vista como uma pessoa perfeita, sabe, para ser psicóloga, enfim, coisa de iniciante, né? E aí eu, queria ser vista como essa mulher bem resolvida, sabe, uma mulher muito bem resolvida e sem percalços algum, né, para assim tratar o sofrimento psíquico do outro. Não sabia eu que agindo dessa forma eu estaria desencadeando em mim um sofrimento psíquico também. Bom, e como eu falei, eu forçava uma feminilidade que eu não tinha, ficava bem estranho mesmo. Por medo mesmo, medo do preconceito, medo dos julgamentos, né? Eu tinha medo de ser reprovada enquanto psicóloga aos olhares alheios. E aí a minha sombra consistia nesse meu jeito, esse meu jeito aqui, né? Que eu não queria mostrar e ficava na sombra. Ou seja, ficava nesse baú interno para assim dar vazão a uma mulher que até então não existia, sabe? Mas que precisava estar aparente para ser aprovada, certo? Então isso é a sombra, né? Isso é a sombra. É você reprimir aquilo que você não quer mostrar por vergonha, por medo, por receio, né? As características da personalidade que até então são características ruins também, né? Tende aí a ficar nessa sombra, né? Quando a gente não quer mostrar. Mas como eu falei, a sombra não consiste só nas características que de fato são características ruins, mas naquilo que a gente tem que é bom, né? Que é uma qualidade boa nossa, que é algo nosso, mas que a gente não quer mostrar por medo mesmo, por receio, para atender os padrões sociais, né? Então eu me comportava daquele modo, daquela forma, para a sociedade me aceitar, certo? No entanto, eu era o oposto do que eu estava mostrando ser, né? Daí o que é que acontece? Segundo este conceito junguiano, se tu tem algum problema, né, com a vida do outro, partindo dessa linha de raciocínio junguiano, se tu tem algum problema com a vida do outro que não está interferindo na tua vida, nem na vida de ninguém, é algo a se pensar, né? Será que não seria aí o caso desse sujeito ter alguma coisa que te incomoda porque de repente diz de algo que é seu e que você não aceita e que você não vive por, sei lá, por medo, por receio, por querer mesmo atender os padrões sociais, mas no entanto, quando tu encontra aquilo no outro, o outro desperta em tu algo que tu queria ser, mas não é, ou algo que tu não aceita em tu, né? Mas aí
tu vê no outro e isso te lembra algo que tu tem, que tu não queria, e por isso desperta esse incômodo, né, pelo outro. Um exemplo, fulano é homossexual. Daí tem gente que elenca um ódio, né, com relação aos homossexuais. Tipo, um ódio absurdo, né, que é o que gera a homofobia. Por que fulano te incomoda tanto por ser homossexual, né? A vida dele, ele não está fazendo mal a ninguém, ele simplesmente está amando uma pessoa do mesmo sexo, né? Não está fazendo mal a ninguém, não está interferindo na vida de ninguém, com quem ele vai para a cama, quem ele beija, enfim, porque a vida é dele. Então por que isso irrita tanto, né? Carla, é porque eu sou cristão e Deus não quer isso, e por isso isso me irrita. Tá, beleza, tu é cristão, o cara lá é homossexual. Se pra tu isso é um pecado, mas o pecado é teu pra tu se irritar tanto, né? Que eu saiba se é um pecado na tua visão, mas é um pecado do outro, pô. Não é um pecado teu pra tu se irritar tanto, né? Tu é cristão, Deus não quer isso, mas por um acaso é você que está vivendo a homossexualidade, então o que é que você tem a ver com o pecado do outro, né? Quem vai resolver com Deus é você ou ele, né? Então por que isso incomoda tanto? Por que o cara lá que é homossexual incomoda tanto, desperta tanto ódio, né? Será que não diz de algum aspecto que está na tua sombra? Será que não diz de algo que está reprimido em você e de repente está aí nesse baú, né, que seria a sombra, metaforicamente falando, né? Algo que você não aceita em você, ou até mesmo você queria muito viver, mas não vive por medo, por receio, ou porque você acha que é pecado, e aí porque fulano vive, isso desperta irritação em você, porque você queria estar vivendo o que ele vive, e no entanto você não pode. E aí ele te lembra algo que você queria estar vivendo, e por isso você fica irritado e demanda um certo ódio pela pessoa, né? Então, enfim, a sombra consiste nisso, né? Muitas vezes a gente tende a projetar no outro algo que é nosso e sem explicação o outro acaba despertando em nós algo sem explicação. Porque, como eu falei, a vida é do outro. Eu odeio fulano porque fulano é mentiroso, mente pra caramba. Tá, a mentira é de fulano ou é tua, né? Porque a vida é dele, a mentira é dele. Porque isso está influenciando em alguma coisa na tua vida, né? Se ele levantar um falso de tu, beleza, porque ele está te prejudicando. Mas se ele está mentindo lá sobre a vida dele, sobre ele, por que isso te incomoda tanto? A vida é dele, deixa ele mentir, deixa ele ser um mentiroso, sabe? Então, daí o que é que acontece? A Isabela questionou isso, né? Se o problema que eu tenho com o outro é um problema meu, então quando eu me incomodo com o comportamento abusivo de uma pessoa com outra próxima a mim, o homem bate na mulher, se eu me incomodo com isso, eu tenho isso em mim, né? Foi esse o questionamento que ela fez devido a estes ditos que eu mencionei no vídeo falando sobre a sombra, né? Que quando você tem um problema com alguém, o problema é muito mais seu do que do outro. O problema está em você, não está no outro. Mas aí quando eu falei isso, foi nesse sentido, né? Não nesse caso de tipo, porque veja, nesse caso aí, o comportamento do outro está interferindo na vida de alguém, está prejudicando alguém, né? E isso nos causa revolta por uma questão de empatia, né? Quando a gente é um ser humano empático, claro que a gente vê o outro sendo prejudicado, não é algo muito agradável pra gente, né? Por uma questão de empatia, por uma questão de solidariedade, por uma questão de sororidade, tratando-se aí das mulheres, né? Lógico que eu, como mulher, ver uma mulher apanhando de um cara, alguém vai ter que me segurar para eu não dar no cara, né? Por uma questão de sororidade, por uma questão de empatia,
né? Porque do mesmo jeito que ele está batendo naquela mulher, ele poderia estar batendo em mim, sabe? Então é óbvio que isso vai incomodar, né? Não diz de algo que me incomoda porque eu tenho essa característica, não, é porque o outro está fazendo algo para prejudicar alguém, né? E aí isto não se aplica ao conceito de sombra, né? Porque o comportamento do outro, quando atinge a vida de alguém, sobretudo quando é alguém que a gente ama, lógico que a gente vai se incomodar. Porque a gente não é nenhum psicopata, né? A gente tem sentimento, a gente tem a empatia de tipo, pô, tá prejudicando o outro, tá prejudicando alguém que eu amo, então, obviamente, é natural o incômodo, né? Quando o comportamento do outro atinge prejudicialmente a minha vida, lógico que eu vou me incomodar, né? Eu vou emitir alguma reação, porque ele está fazendo algo que está me prejudicando, que está me atingindo. Então, obviamente, para cada ação há uma reação. Eu vou ter uma reação, né? Em consequência desse comportamento que ele está emitindo, que está gerando algo prejudicial em mim, né? Então, a questão do problema que eu tenho com o outro é problema meu e não do outro. Esses ditos é no sentido, eu me refiro àquilo que é do outro, que não interfere em nada na vida de ninguém, nem na minha vida, mas estranhamente me causa incômodo. Fulana fica com todo mundo. Todo dia fulana sai com um boy diferente. Fulana não presta, eu odeio fulana, fulana é uma puta, porque todo dia ela sai com um boy diferente. Nossa, quanta revolta, né, de fulana. Ela tá fazendo algum mal para alguém, né? Ela tá fazendo algum mal para você que tem revolta dela, né? Então, por que fulana te irrita tanto? No mínimo que pode acontecer é ela pegar uma DST, mas aí são as implicações das escolhas que ela está fazendo para a vida dela e que ninguém tem nada a ver com isso. Escolhas dela, então ela que vai sofrer as consequências, as implicações das escolhas dela, né? Mas por que isso está incomodando? Provavelmente diz de algo em quem se incomoda, né? Que precisa ser refletido e de repente levado para uma terapia, né? Porque a vida é de fulana, quem sai com os boys é fulana, que todo dia tá com um boy diferente é fulana. Ela não tá fazendo nada contra ninguém, não tá prejudicando a vida de ninguém, então por que aquilo me incomoda a ponto de eu ter um ódio inexplicável por fulana? Cara, diz de alguma coisa aí que tá na minha sombra, mal resolvido, né, e que eu preciso refletir sobre. Pô, será que eu não queria também estar pegando os boys lá igual a fulana? Mas eu não vou, porque minha mãe não deixa, meu pai não deixa, porque a sociedade vai me reprovar, né? Porque, enfim, isso fica reprimido, mas aí eu tenho raiva de fulana, porque fulana teve a coragem de viver a vida que ela quer viver. E eu queria ter essa coragem, mas não tenho. E aí fulana desperta essa frustração em mim de querer viver aquela vida lá dela e de repente eu não posso, né? Então é nesse sentido, Isabela, a questão desses ditos, né? O problema que eu tenho com o outro é um problema meu e não do outro, é nesse sentido. É quando o outro, existe alguma coisa nele que me incomoda, né? Mas que, no entanto, não está prejudicando a ninguém, mas inexplicavelmente me incomoda. Então, por que me incomoda, né? Se a vida é do outro. Existe alguma coisa aí na minha sombra que está despertando esse incômodo em mim que precisa ser refletido. Mas nesse seu caso aí, com certeza isso desperta incômodo, porque está prejudicando alguém que lhe ama, né? Você citou aí como exemplo, está prejudicando alguém que lhe ama, e por uma questão de empatia você se incomoda, é óbvio que você se incomoda, porque aquele comportamento está gerando uma consequência
prejudicial à vida de alguém. E aí a gente tem que se incomodar mesmo, certo? Bom, então é isso. Eu espero que eu tenha respondido o teu e-mail com clareza, tá bom? Se ficou mais alguma dúvida, retorna o e-mail para mim que eu volto para clarificar ainda mais, né? Quem também ficou com alguma dúvida com relação a essa temática, o meu e-mail está aqui na descrição do vídeo, então manda aí e-mail para mim que eu trago aqui para a playlist Carla Responde, para dar conta de responder as dúvidas ou até mesmo sugestão de assunto, né? Se você tem algum assunto que tem interesse, Carla, fala sobre isso, fala sobre aquilo outro, manda para mim, que daí eu vou explanar aqui no canal, certo? Se demorar um pouco, não fiquem com raiva de mim, é porque eu vou atender os e-mails por ordem de chegada, tá certo? Do mais antigo para o mais atual, então possa ser que demore um pouco até que eu venha atender o teu e-mail, se caso tiver algum e-mail antes do seu, certo? É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.